Já imaginou o que aconteceria se ocorresse hoje uma escassez repentina de petróleo? Mesmo com o mundo pretendendo diminuir sua dependência dessa matéria-prima, a falta de petróleo acarretaria em graves consequências, com um dos setores mais afetados sendo a matriz energética mundial, pois cerca de 34,3% é composta de petróleo e derivados, sendo essas as principais fontes de energia do planeta. Diretamente do seu refino são extraídos produtos como gás combustível, gasolina de aviação, gasolina comum, querosene, óleo diesel, óleo combustível, óleos lubrificantes, parafina e asfalto. Seus derivados são transformados em plástico, borrachas sintéticas, tintas, corantes, adesivos, solventes, detergentes, explosivos, produtos farmacêuticos e cosméticos e tendo muitas outras aplicações. Será que o mundo sem esses produtos seria o mesmo? Eu tenho certeza que não. Mas o que seria capaz de causar uma escassez global de petróleo? Uma das respostas é a OPEP. E antes de entrar nesse ponto, eu gostaria de fazer um acordo com você. Se você realmente gostar e entender o conteúdo, peço que deixe o like no final e recomende esse vídeo. Conhecida como Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou também o Cartel do Petróleo, a OPEP foi criada em setembro de 1960, em Bagdá, no Iraque, com os 5 primeiros membros sendo Arábia Saudita, Venezuela, Irã, Iraque e Kuwait, sendo os países com maiores reservas de petróleo do mundo. Essa organização foi criada com o intuito de contrapor as Sete Irmãs. Até o ano de 1960, 7 empresas petroleiras tinham controle do mercado global, também conhecida como Sete Irmãs, com 5 sendo empresas americanas, uma anglo-holandesa e uma britânica. Elas exploravam os recursos dos países com grandes reservas, controlavam os preços e pagavam poucos royalties. Essas multinacionais também tinham relação com os Estados Unidos, que limitavam as importações, o que derrubava o preço do petróleo e afetava a economia dos países produtores. Mas desde sua criação, a OPEP veio mudando esse cenário, ganhando força para administrar os assuntos e interesses relacionados ao petróleo, como exploração, produção, exportação e importação pelo mundo. Entre outras palavras, isso significa que ela tem controle sobre o preço mundial do petróleo, sendo esse um dos motivos pela qual a organização ganhou o nome de Cartel do Petróleo. Em 1961, foi realizada uma conferência em Caracas, onde foram definidos 3 objetivos para a OPEP: o aumento da receita dos países membros visando o desenvolvimento de cada um deles, promover um aumento gradativo do controle sobre a produção de petróleo para desbancar as multinacionais e unificar as políticas de produção. A primeira medida prática tomada pela OPEP foi aumentar o valor dos royalties pagos pelas empresas transnacionais e aumentar a cobrança de impostos. Tendo controle sobre um bem tão importante como o petróleo, é inegável o poder geopolítico dessa organização. A OPEP teve relação direta com diversas crises do petróleo, com a primeira ocorrendo em 1973, com a Guerra do Yom Kippur, que começou após um ataque surpresa da Síria e Egito a Israel. Israel teve o apoio militar dos Estados Unidos, de aproximadamente 2,2 bilhões de dólares. Discordando desse apoio, as nações árabes vizinhas, pertencentes à OPEP, organizaram um boicote contra todas as nações que apoiassem as causas israelenses. Em apenas 5 meses, entre outubro de 1973 a março de 1974, o preço do petróleo aumentou 400%, tendo consequências poderosas nos Estados Unidos e na Europa, e desestabilizando a economia por todo o mundo, forçando o Ocidente a abrir negociações. Nesse episódio, o Brasil foi bastante afetado. A crise gerou escassez de investimento e aumento da dívida externa. A falta de petróleo fez o Brasil implementar o programa Pró-Álcool, que incentivava o uso de álcool como fonte de energia e de combustível. A escassez fez diminuir quase 10 milhões o número de carros no país. Os países do Golfo Pérsico tiveram sua renda ampliada em mais de 6 vezes, sendo de 23 bilhões e passando para 140 bilhões de dólares, marcando assim um momento de virada da organização, no qual ela mostrou seu poder para o mundo. Esse caso ficou conhecido como o primeiro choque do petróleo.
Em 1979, ocorreu o segundo choque. A paralisação da produção petrolífera do Irã, que era o segundo maior produtor mundial, provocou a segunda crise do petróleo. O preço médio do barril explodiu, chegando a $40, sendo consequências da Revolução Islâmica. E para piorar, o Irã iniciou uma guerra contra o Iraque, outro grande produtor de petróleo. O terceiro choque ocorreu em 1991, com a Guerra do Golfo. O Iraque entra em outro conflito, dessa vez com o Kuwait. O governo iraquiano tinha a esperança de anexar o Kuwait em seu território. Até aquele momento, o Iraque contava com o apoio dos Estados Unidos, reflexo da revolta iraniana. Mas a partir desse momento, os norte-americanos decidiram intervir na situação e expulsar os iraquianos. Com isso, o Golfo Pérsico foi fechado, e o Iraque e Kuwait pararam de produzir petróleo. E os iraquianos, antes de saírem do Kuwait, incendiaram vários poços de petróleo. Esses fatores contribuíram para que muitas especulações sobre a real situação dos países surgissem. E é claro, o preço dos barris de petróleo subiram gradativamente, fazendo com que o preço subisse de 17 para $36. Em 2008, ocorreu uma das maiores oscilações no preço do petróleo, quando ele bateu o recorde de $147 no primeiro semestre, com o aumento das demandas dos países emergentes e tensões no Irã, para depois cair a $36 com a crise financeira mundial. Como visto nesses casos, sempre tem algum país da OPEP envolvido diretamente nas crises mundiais do petróleo. Atualmente, ela conta com 13 membros, que foram aderindo à associação ao longo do tempo, sendo Líbia em 1962, Emirados Árabes em 1967, Argélia em 1969, Nigéria em 1971, Gabão em 1975, Angola em 2007, Guiné Equatorial em 2017 e Congo em 2018. Todos os membros representam 78,7% das reservas de petróleo de todo o planeta e são responsáveis por aproximadamente 40% da produção global e 60% de toda a exportação. Mas como nem tudo são flores, dentro da própria organização existem brigas e desavenças. Alguns dos países como Equador, Indonésia e Catar já fizeram parte da organização, mas optaram por sair ou suspender a sua filiação, sendo por problemas fiscais internos, como aconteceu no Equador em 2020, ou por mudanças em sua política energética, como ocorreu no Catar em 2019 e na Indonésia em 2016. Dentro da organização, um grupo formado por Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes defendiam historicamente um aumento na produção, para reduzir os preços e assim quebrar a concorrência. Já o Irã e o Iraque defendem menor produção para subir os preços. Conflitos armados entre os próprios membros são até comuns, como ocorreram no primeiro e no segundo choque. Mesmo assim, nenhum dos lados deixou a organização. A possibilidade do conflito direto entre Iraque e Arábia Saudita fez os membros formarem uma aliança militar para impedir a ofensiva iraquiana. E são essas brigas internas que dificultam que a OPEP exerça sua hegemonia global sobre o petróleo. Outro fator é que o mundo pretende cada vez menos depender do petróleo, com diversos países procurando fontes de energia limpa e assinando tratados internacionais para reduzir a emissão de poluentes. Ainda assim, somos totalmente dependentes do petróleo, e mesmo com problemas internos, a OPEP consegue manipular o preço do petróleo. Mas será que ela vai conseguir por muito mais tempo? Deixe o que você acha aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Se sim, deixe o like e compartilhe esse vídeo com alguém que queira entender mais sobre o petróleo e a OPEP. Se inscreva no canal para mais conteúdos de qualidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.